Meu nome é Everlon Cid Rigobello, sou professor aqui na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, pertenço ao Departamento de Produção Vegetal, sou um engenheiro agrônomo, fiz mestrado e doutorado e pós-doutorado em microbiologia agropecuária e aqui na faculdade, na Unesp de Jaboticabal, eu trabalho, a minha linha de pesquisa são os micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Interessante que essa associação entre os micro-organismos e as plantas surgiram desde o surgimento das plantas, isso há 270 milhões de anos atrás. Quando as plantas, nós acreditamos que as plantas vieram de um ambiente aquático, passaram para o ambiente terrestre, e nós sabemos que hoje, em toda a mata, toda cultura agrícola, existe uma parte da fertilidade do solo que é proveniente das plantas. Isto através do acúmulo de palhada, de um processo onde as plantas podem perder até 40% dos seus metabólitos fotossintéticos para o solo, num processo chamado de rizodeposição, e também pelas perdas de folhas do dossel da planta, que também contribuem para a fertilidade do solo. Agora imaginem vocês, quando as plantas passaram do ambiente aquático e foram para o ambiente terrestre, como que não era a fertilidade do solo, uma vez em que não haviam plantas para contribuir com o aumento ou a manutenção dessa fertilidade. Mas, entretanto, nesse momento, já existiam, há 4 bilhões de anos atrás, os micro-organismos. Então, os micro-organismos que têm uma capacidade de multiplicação fantástica, uma capacidade de adaptação fantástica, se associaram às primeiras plantas, e essas associações acontecem até hoje, onde os micro-organismos forneciam e fornecem até hoje fósforo. Como que eles fornecem fósforo? Essa é uma das habilidades que os micro-organismos promotores de crescimento de plantas possuem, que é de solubilização de fósforo. Então, ele torna o fósforo não disponível do solo, o fósforo retido no solo, através da produção de ácidos orgânicos ou algumas enzimas, como a fosfatase e fitase, disponibilizando esse fósforo para as plantas. Muitas bactérias fazem isso e também muitos fungos, e a maioria dos fungos micorrízicos, também exercem essa função de introduzir nas plantas e aumentar nas plantas a concentração de fósforo. Outros micro-organismos, aí as bactérias, possuem algumas habilidades de fixação biológica no nitrogênio. Interessante que o nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera. Entretanto, um grupo seleto de micro-organismos possui uma enzima chamada nitrogenase, no qual ele possui a habilidade de captar esse nitrogênio do ar e transformá-lo de forma assimilável para ele, que utiliza uma pequena quantidade, e o restante, isso vai ser assimilado pelas plantas. Então, os micro-organismos fixadores de nitrogênio são os responsáveis por retirarem, isso em grande quantidade, o nitrogênio atmosférico e deixá-lo ele disponível para no solo e também para as plantas e outros micro-organismos. Uma outra habilidade que os micro-organismos possuem, desenvolveram evolutivamente e possuem até hoje, é a capacidade de produzir fito-hormônios. O que leva um micro-organismo que evolutivamente é tão distante de uma planta produzir fito-hormônios? Interessante, quando um micro-organismo produz fito-hormônio, ele está pensando nele, micro-organismo, inicialmente, aonde ele vai promover, o fito-hormônio vai promover um maior desenvolvimento radicular, o micro-organismo vai conseguir retirar metabólitos fotossintéticos da raiz, vai conseguir retirar carboidratos da raiz e o fito-hormônio promovendo um maior desenvolvimento radicular vai fazer com que a área de atuação do micro-organismo ou disponível em termos de superfície de raiz
esteja maior. Isso é a primeira consequência. Uma consequência indireta desse desenvolvimento radicular é uma maior eficiência de aproveitamento do solo, do volume de solo, maior eficiência então de absorção de nutrientes e de água, fazendo com que a planta cresça mais e produza mais. Um outro efeito da produção de fito-hormônios produzidos pelos micro-organismos e doado para as plantas é um maior desenvolvimento de parte aérea. Isso faz com que as plantas aumentem a sua eficiência aumentem sua capacidade de biomassa e a eficiência de captação dos raios solares e também contribui para o aumento da taxa fotossintética. Uma outra habilidade que um grupo de micro-organismos fornecem para as plantas, nós chamamos de biocontrole. O que é isso, biocontrole? É quando os micro-organismos, promotores de crescimento de planta, produzem metabólitos que são tóxicos para fitopatógenos. Existem vários dados na literatura mostrando essas habilidades. Então, os micro-organismos vivem uma guerra química, onde um produz uma toxina contra o outro. Nós temos aí os antibióticos que nós tomamos em caso de infecção, que são produzidos por micro-organismos, então eles vivem essa guerra química, um combate o outro por espaço, por sítio ativo, por alimentos. Então também os micro-organismos promotores de crescimento de plantas combatem fitopatógenos. Então tem essa bioproteção também contra nematóides. Olha que interessante, vários micro-organismos, existem vários produtos produzidos por diversas empresas que fornecem micro-organismos, provadamente, que combatem nematóides. Isso é muito interessante. Essas associações, essa relação micro-organismo-planta, isso é muito antigo, como eu disse, desde o surgimento das plantas. E interessante, parece que as pessoas estão descobrindo isso agora. Nós temos percebido hoje os agricultores bastante interessados pelos biológicos, né, assim que os micro-organismos têm sido chamados, então os biológicos. Muitas empresas estão interessadas e algumas já estão comercializando. Então eu acho que a agricultura ela passa por um momento ímpar, um momento inovador, onde os biológicos estão sendo bastante procurados. Eu acredito que tem bastante campo onde muitos produtos surgirão. É lógico que, como todo mercado aquecido, nós temos ainda vários problemas, vários produtos que não apresentam uma boa qualidade, que apresentam contaminação, mas eu acredito que o mercado vai selecionar isso e eu acho que agora é o momento dos micro-organismos, é o momento da microbiologia, podendo ajudar aí a produção vegetal. Isso tem um impacto muito positivo no meio ambiente, porque esses micro-organismos foram isolados do solo, são multiplicados em laboratório, voltam ao solo e a gente não descobre nada, né? Interessante, eu trabalho com essa linha de pesquisa, mas Deus criou tudo isso, a gente só tenta entender esses mecanismos que já existem. Eu acredito que o mundo vai sair ganhando utilizando os biológicos, o meio ambiente, o agricultor e a universidade pode colaborar e muito, gerando informações, tirando dúvida a respeito dos micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Os micro-organismos promotores de crescimento de plantas, os mais utilizados, nós temos os bacilos subtilis, nós temos bacilos metilotróficos, herbaspirilo, azospirilo. Azospirilo já foi chamado de o rhizóbio das gramíneas. A gente sabe que o rhizóbio tem um processo de infecção na planta, e a infecção, nem toda infecção causa um prejuízo, mas ele tem um processo de infecção na planta completamente diferente do azospirilo. Mas as pesquisas mostram que o azospirilo ele contribui muito para o desenvolvimento radicular das plantas e também para o incremento aí de aproximadamente 30 quilos de nitrogênio por hectare. Nós temos, então, bacilos metilotróficos, herbaspirilo ceropédica, gluconacetobacter diazotróficos.
Nós temos diferentes tipos, nós temos Streptomyces, Saccharopolispora spinosa. Então, são micro-organismos que o nosso laboratório, nós temos os nossos orientados, né? Eu participo do programa de pós-graduação em microbiologia agropecuária. Então, os nossos orientados, cada um desenvolve um tipo de pesquisa com algum micro-organismo promotor de crescimento de planta e a gente avalia os parâmetros de produtividade, de concentração nutricional na planta e temos muita coisa ainda para ser feita, porque temos muitos questionamentos de será que eu posso misturar o micro-organismo com fertilizante? Será que eu posso misturar o micro-organismo com o glifosato? Qual que é a época melhor de aplicação? Na planta da soja, na planta do milho, qual que é a melhor época de aplicação? Então, eu acho que isso é função da universidade, a gente está trabalhando nisso, em tentarmos respondermos em essas questões, e eu acho que isso rapidamente é incorporado pelas companhias, pelas empresas e pelos agricultores.